paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria mais uma vez estarmos aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje estaremos em mais uma lição, nossa lição de número 6, o cristão e o cuidado de Deus. Nós vamos meditar sobre este tema, abordaremos alguns assuntos importantíssimos e eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai continuar falando conosco conforme tem falado nas lições anteriores. Nosso texto áureo deste domingo diz assim, ele está em Esther capítulo 4, versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Nós vemos, meus amados irmãos, que Esther, ela estava no lugar certo, na hora certa. Deus a colocou ali para que pudesse então salvar o povo, para que pudesse ser o canal onde Deus iria usá-la para interceder pelo seu povo. E nós precisamos estar atentos a isso, onde Deus tem nos colocado para nós fazermos a diferença. E a nossa verdade aplicada, ela diz assim: o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós constantemente. Lutas, tribulações, tristezas fazem parte da nossa vida, mas aquele que tem a sua confiança em Deus sabe que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Nossos objetivos da lição nos diz o seguinte: primeiro objetivo, compreender que o amor de Deus é imensurável. Não podemos medir o tamanho do amor de Deus. Ele próprio, São João, capítulo 3, versículo 16, que é o nosso texto áureo da Bíblia, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este tal maneira, o autor não encontra então uma palavra para mensurar este amor de Deus. Ele entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida, vida com abundância. O segundo objetivo nos diz o seguinte: mostrar que a dor nos aproxima de Deus. Abordaremos a questão do sofrimento, da dor, como um dos agentes que o Senhor usa para nos aproximarmos dele. Não é? Então vamos abordar este assunto também. E por último, entender que nosso fundamento, ele é Cristo. Não podemos pôr outro fundamento além de Cristo. Nós sabemos que ele é o autor da nossa salvação. E não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ele é o nosso fundamento. Nossa introdução, ela diz assim: nesta lição veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observaremos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Então, meus queridos irmãos, iremos abordar nesta lição este tema, dor. Falaremos sobre a família e o tópico 1 diz o cristão e o seu propósito e o seu ponto de equilíbrio. 2, a dor nos impulsiona a buscar a Deus. E o 3, nosso fundamento é Cristo. Pastor Elianai, no seu comentário aqui, ela diz o seguinte:
nesta lição começaremos a pensar que a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Não somente ela, mas certamente nada nos impele mais para a presença de Deus do que a dor. Esse tempo que temos vivido de pandemia tem nos mostrado isso com muita nitidez. Quanta dor temos vivenciado desde que essa praga começou a se alastrar. Também temos aprendido muito, porque a escola do sofrimento é incomparável em termos de transmissão de conhecimento. E diz mais, durou em torno de 1 ano entre a expedição da lei de extermínio dos judeus em todo o império, até que chegasse a data agendada para esse propósito. A sentença era de execução a sangue frio de todas as famílias judias que se encontrasse pela frente, que não se poupasse ninguém, que todos os seus bens fossem saqueados e se fizesse despojo para o inimigo. Isso está lá em Esther capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13, que nos diz assim: então, chamaram os escrivães do rei no 1º mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Naamã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores, que havia sobre toda cada província, e aos líderes, e a cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então este foi o plano diabólico de Haman, que pretendia destruir todo o povo judeu em um só dia, mas, como vimos isso na lição passada, Deus, ele transformou esta dor, este sofrimento para o povo em alegria, em dia de vitória, em dia de vitória sobre os seus inimigos. Então, meus amados irmãos, estaremos estudando este tema e que o Senhor nos ajude a compreender que Ele pode usar até mesmo do sofrimento, até mesmo lutas para nos aproximarmos dele. E a conclusão ela vai dizer o seguinte: Mardoqueu nos deixou um grande legado. Sua confiança, sua fidelidade a Deus tornaram-se para os cristãos de hoje um grande exemplo. O de se curvar somente a Deus. O cristão que tem sua confiança em Deus através da sua palavra também deseja obedecê-lo para ser vitorioso. Vamos orar, pedir a Ele que nos oriente, que abençoe a cada um dos professores que irá ministrar esta aula, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Curvemos a nossa cabeça em oração. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor e rogar as Tuas bênçãos em mais esta lição que estaremos estudando. Use cada um dos professores, que cada um, ó Pai, possa trazer uma palavra vinda do Senhor aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, e que possamos aprender com o Senhor, mesmo através das lutas, do sofrimento, da dor, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo a nos ensinar através disso. Pai amado, abençoa o nosso irmão, nossa irmã que estará conosco estudando a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Que Deus nos abençoe ricamente, que tenhamos uma excelente aula, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha a saúde física, espiritual, mental e, acima de tudo, saúde espiritual. A paz do Senhor, amados irmãos, que tenhamos um bom domingo e uma excelente aula. Paz do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes, leitores, estudiosos da Palavra de Deus. Estamos nos reunindo em mais um dia, em mais um domingo, dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. No tópico 1 dessa lição de número 6, que nos fala a respeito do cuidado de Deus, que nos lembra do cuidado de Deus, que chama nossa atenção para o cuidado de Deus, o assunto desse tópico é o ponto de equilíbrio. O cristão precisa achar o ponto de equilíbrio na sua vida. E essa lição vai nos dar algumas diretrizes em relação a essa questão do ponto de equilíbrio na vida do cristão. E o ponto 1, o tópico 1, tem por título O Cristão e seu ponto de equilíbrio. Diz assim o comentário da nossa revista: muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. O abatimento traz perturbação na alma. Os judeus, nos dias de Esther, ficaram desanimados diante do decreto do rei para exterminar todos eles. Não é para menos, né? A Bíblia narra que havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Esther capítulo 4, versículo 3. O Senhor Jesus também passou por momentos de muita tristeza. Mateus 26, 38. Por isso nós devemos pedir sempre ao Senhor: refrigera minha alma. Salmo 23, 3. O ponto de equilíbrio do cristão para superar a adversidade é agir com quietude e com confiança em Deus. O que nós vemos aqui, nesse primeiro tópico da nossa lição, é esse chamado de atenção para o fato de que é muito comum a gente perder o senso de direção e ficar sem saber o que fazer diante de uma situação muito adversa. As pessoas costumam dizer que ficaram sem chão. Essa é uma expressão comum e ela define bem esse sentimento de desolação, esse sentimento de perda quando coisas ruins acontecem, e dificuldade também para administrar o sofrimento quando se é atacado. Aliás, a dificuldade em administrar os sentimentos quando se é atacado pelo sofrimento. Veja vocês a situação nos dias de Esther. O que eles passaram ali não foi coisa simples. Nós vamos estar voltando a isso em outros momentos desta lição para chamar a nossa atenção para esse fato. Mas uma coisa também que nós sabemos é que mesmo em meio ao maior sofrimento, um cristão pode encontrar gozo, pode encontrar alegria no Espírito Santo, e certamente o Espírito Santo vai agir em nós através do seu fruto, aquele fruto que ele produz no nosso íntimo. E ainda que debaixo de um pesado fardo de dores, de lutas, nós haveremos de nos conduzir de modo adequado diante de qualquer adversidade. O Salmo 145, versículo 14 diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. E baseados na leitura de 2 Coríntios capítulo 4, do versículos 8 e 9, nós veremos que a tribulação pode nos pressionar até o limite máximo,
aquele limite máximo que vem antes da angústia extrema, e que podemos até ficar perplexos diante das crises, mas nunca desanimados. Podemos ficar abatidos, mas nunca seremos destruídos, porque o nosso Criador, Ele não está alheio ao nosso sofrimento e Ele tem um plano de vitória para cada um de nós, uma rota de fuga, um meio de escape, seja qual for a situação. O profeta Abacuque viveu um momento assim, de desolação extrema, e ele está fazendo uma avaliação da situação em que ele se encontra, e não somente ele, mas toda a nação, e mesmo diante daquele quadro desolador que ele viu, que aconteceria com o seu povo, ele afirma em Abacuque 3, versículos 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, Ele me fará andar nas minhas alturas. Isso, irmãos, é estar em um ponto de equilíbrio. Isso é ter fundamento sólido. O Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto, Ele olha para os retos, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. E por isso nós sabemos que haja o que houver, o fundamento de Deus fica firme, Ele é inabalável e ancorados nele nós estaremos seguros. O comentarista vai falar também do Salmo 23, onde o salmista pede ao pastor: refrigera minha alma. Esse é um pedido que nós podemos e devemos fazer ao nosso sumo pastor em qualquer situação. Senhor, refrigera minha alma, acalme meu coração, venha serenar o meu ânimo, porque só o Senhor pode fazer isso e eu estou precisando realmente encontrar uma tábua de salvação, um porto seguro no meio desta provação. Então podemos orar como o salmista: refrigera, Senhor, a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí, o que vamos sentir, se verdadeiramente pedirmos com fé, é essa frescura agradável que vem do Espírito Santo e faz a alma serenar. Isso porque quando ela está agitada, quente, inquieta, desconfortável, não há nada que possa nos ajudar a sair desta situação do que o Espírito Santo, ou não há nada além do Espírito Santo que possa nos trazer de volta para uma situação de descanso, de refúgio e de paz. No Salmo 119, o verso 176 diz: eu me desgarrei como uma ovelha perdida, busca teu servo, Senhor, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Também, aquele capítulo de Isaías, o capítulo 53, que fala do servo sofredor, ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o nosso Cristo bendito, a iniquidade de todos nós, e é por isso que hoje nós podemos dizer com certeza que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e um caminho de paz, e um caminho de serenidade, de equilíbrio foi aberto para cada um de nós. Então vejamos o 1.1 que fala do cuidado de Deus com o seu povo. Diz assim: estar sob os cuidados de Deus significa segurança. É a garantia de sucesso nos momentos difíceis.
Deus sempre mostrou um profundo amor para com o povo de Israel. Os israelitas já haviam experimentado o amor de Deus durante a travessia pelo deserto. Mais uma vez, nós presenciamos o agir de Deus para livrar o seu povo do extermínio. Quando tudo parecia escuro e incerto, Deus intervém na história de forma sobrenatural. É admirável a forma como o amor de Deus é presenciada na vida do povo eleito por Ele. Isso faz parte do seu amor sempre presente, guardando a nossa vida. Salmo 31, versículo 19. O que pode nos dar esperança? O que pode nos dar segurança? O que pode fortalecer nossa confiança em tempos duvidosos? Onde está firmado a confiança daquele ou daquela que descansa no Senhor? Então, alguns versículos são colocados diante de nós para trazer resposta a estas nossas indagações. Quando puder, você confira Gênesis 8, 22, Jó 26, 7, Salmo 19, 2, Salmo 93, 1, Salmo 104, 5. Todos estes versículos estão nos falando a respeito da rocha dos séculos, que é o nosso Deus e Senhor Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Altíssimo, aquele que criou todas as coisas e a tudo sustenta com as forças do seu poder. Então, irmãos, o que vemos aqui neste item é duas coisas. Primeiro, que estar sobre os cuidados de Deus significa segurança. E segundo, é que quando tudo parece incerto e escuro, Deus intervém. Esta realmente é algo que nós podemos confirmar através das Escrituras, através da história de muitos personagens bíblicos que experimentaram em suas vidas esse cuidado amoroso de Deus que lhes trouxe segurança ao intervir na sua história em um momento crítico. Veja bem, o comentarista nos lembra aqui nesse item o cuidado de Deus com seu povo durante a travessia do deserto, depois da libertação da escravidão no Egito, quando eles rumavam em direção à terra prometida. Veja o que escreveu Charles Mackintosh, um autor do século XIX, ele morreu no ano de 1862, ele nasceu no início do século XIX, toda a sua vida foi dedicada ao santo ministério, e ele escreveu no seu comentário sobre o livro do Êxodo que Deus habitava no meio do seu povo Israel e que ele desceu para o resgatar da terra do Egito, mas não foi somente por isso. Ele também se prontificou a ser o seu companheiro de viagem através do deserto. Então vejam a provisão divina no povo de Israel, numa história anterior a Esther e uma história que os judeus que estão agora no Império Persa conheciam muito bem. A Bíblia afirma que eram 600.000 homens, além de mulheres, crianças, idosos que não entravam nessa conta. E eles agora tinham que atravessar um deserto estéril, onde não crescia uma só folha de erva. Não havia uma gota d'água, nenhum sinal de subsistência. E aí surgem as grandes perguntas que não se calam. Como eles iam ser alimentados? Deus estava ali. Como eles iam se manter em ordem? Deus estava ali. Como eles iam abrir caminho através daquele deserto medonho, onde não havia nenhum caminho? Deus estava ali. Como eles iam
suportar os rigores do calor do dia e do frio da noite. Deus estava ali. Ele não somente estava ali, como ele era um muro de proteção ao redor deles, na forma de nuvem e na forma de fogo. Como eles iam conquistar alguma coisa se eles não passavam de réis escravos recentemente libertos? Deus estava ali. Tudo, absolutamente tudo que eles necessitavam se resumia tão somente em Deus. A presença de Deus lhes assegurava todas as coisas. A incredulidade podia dizer: mais ou menos 3 milhões de pessoas vão ser alimentadas, vão viver do quê? Vão comer ar para viver? Quem é o responsável pelos abastecimentos? Onde estão os depósitos militares? Onde está a bagagem? Quem é responsável pelo vestuário? Só a fé poderia responder a essa pergunta. E a resposta a esta pergunta é simples, é breve e é conclusiva. Deus estava ali. E isso era o bastante. Se os nossos recursos estão no Deus vivo, tudo que nos acontece deixa de ser uma questão da nossa necessidade e passa a ser uma questão da suficiência de Deus. Deus nos é suficiente e precisamos afirmar isso para as nossas mentes e para o nosso coração tantas vezes quanto forem necessárias. Deus cuidou do seu povo no passado, Ele cuida hoje e Ele vai continuar cuidando. E quando tudo parecer muito escuro, incerto, improvável, você pode ter certeza que Deus interveio na história do seu povo no passado e pode intervir na sua história hoje. Tão somente a intervenção divina na história dos israelitas preservou a vida deles. Quando Deus interveio no deserto, quando Deus interveio lá no Império Persa para salvá-los do extermínio. O Salmo 31, versículo 19, citado pelo comentarista, diz: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes com os que te temem, o qual operastes para aquele que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. E aí nós voltamos a pensar nessa questão da pandemia, no que temos enfrentado com essa doença espalhada por todo o planeta e agora nos ameaçando com mutações do vírus mais agressivas, mais letais. O que podemos considerar é que hoje, mais do que nunca, nós podemos afirmar que a nossa esperança não está na ciência. Nós esperamos nela também, uma vez que consegue minimizar os problemas com os seus achados. Mas a nossa esperança não está firmada na ciência, porque ela não tem resposta suficiente para nós. Nem na intervenção de algum líder nacional com a sua visão excepcional, porque todos eles já se mostraram mais do que ineficientes. Mas a nossa esperança, ela está em Deus. Ela está na sua intervenção sobrenatural. Cada vida que consegue resistir ao ataque de Deus, é Deus operando nele de dentro para fora. Nós sabemos que existe uma maquinaria de guerra dentro das nossas células, que é o exército criado por Deus para a defesa do nosso corpo, que é o sistema imunológico. E nós confiamos que ele dê conta de enfrentar e vencer esse vírus. E na maioria dos casos é isso que acontece. Então, irmãos, nós vamos pensar que a solução é e sempre foi Deus. Quando nos dota internamente de defesas contra invasores externos, causadores das doenças,
É Deus trabalhando em nós de dentro para fora e suprindo tudo aquilo que necessitamos para prosseguir vencendo. Nós não podemos, de modo algum, desmerecer a ciência, tudo o que ela já produziu e produz para ajudar na recuperação das pessoas. Mas ficou mais do que provado com esse vírus que a ciência não pode tudo, que os médicos não são deuses. Eles são tão frágeis quanto qualquer ser humano que, juntamente com outros profissionais da área de saúde, estão morrendo na linha de frente de combate ao vírus. Mas, onipotente, onisciente, só um, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que capacita os nossos corpos para reagir e para sobreviver. Só Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. E os seus princípios continuam em vigor nessa terra. Então, se colocar sob os cuidados de Deus ainda é a opção mais inteligente, mais acertada. Então, nós vemos no assunto desse item que o ponto de equilíbrio do cristão está na certeza de que serve a Deus, a um Deus vivo, todo-poderoso, que nunca vai desampará-lo e que está cuidando da sua vida nesse momento difícil da nossa existência. Quem vai chegar vivo lá na frente nós não sabemos, mas sabemos que hoje Deus está cuidando de nós. Deus está nos curando, Deus está nos guardando, Deus está conosco em nossa jornada de fé e que nós vamos clamar pela sua misericórdia e seremos atendidos naquilo que pedirmos. 1.2. Esse Deus que cuida das nossas vidas é o mesmo Deus que deve guiar a nossa vida. Jeremias 29:11 nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. A vida de Esther foi dirigida do princípio ao fim pelo Senhor. Ela pôde entender que os planos de Deus são sempre os melhores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. O salmista nos revela que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal. Jesus disse que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Observamos que desde o princípio do nascimento, o Senhor já cuida de nós. Por isso nós podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. Irmãos, o que nós temos de assunto para discutir e refletir nesse item não é pouca coisa, mas também não temos tempo para esticar a conversa. Então vamos começar devagarinho com os versículos. Diz Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se a gente lê isso na Nova Versão Internacional, vamos ler o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Bem, também o Salmo 139, o verso 13, citado pelo nosso comentarista, na versão que nós estamos acostumados a ler, diz: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Na nova versão internacional está escrito: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E ele nos lembra também Mateus 10:30, que diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Agora, quando esse item chama a atenção para o fato de que Deus é aquele que nos criou, que nos dá vida, que nos teceu lá no ventre da nossa mãe, ele está chamando a atenção para um ponto fundamental. A vida desde o seu início
ela pertence ao Senhor, ela é do Senhor, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. Então, existe toda uma polêmica muito séria, muito severa em torno dessa temática do aborto para justificar a sua prática. Então, nós vamos ver que, apesar dessa ser uma discussão muito acalorada e polêmica, a defesa do aborto ela é saudada hoje em todo o planeta como uma conquista. E ela é festejada como algo de grande valor para a humanidade. Então, os ideais do cristianismo, eles têm sido ultrajados nesse tempo mais do que em qualquer outro. E a Bíblia ela tem sido completamente desconsiderada em seus pontos principais. Nós vamos ver que desde o início, em todo o transcurso das Sagradas Escrituras, nós vamos ver atitudes muito construtivas em relação à infância e até mesmo antes do nascimento. Se você vê, por exemplo, o caso dos primeiros cristãos que rejeitavam completamente as práticas aviltantes da sociedade greco-romana, como o aborto, como o infanticídio, como o abandono de menores, a gente vai ver que desde o período apostólico já surgiu essa convicção de que criança também era membro da comunidade cristã, não somente os adultos, e precisavam ser preservadas, guardadas, cuidadas. E esse compromisso de Deus e da sua santíssima palavra de amparo e de promoção da infância sobreviveram aos diferentes temas, aos diferentes tempos e às grandes transformações sociais permanecendo o mesmo. Deus não mudou. A sua palavra também não. E quando a gente não atenta para as grandes responsabilidades em relação a estes seres em formação, haverá com isso um preço muito trágico a se pagar. Quando a gente pensa em termos numéricos, só para fazer um comparativo, entre 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, nós tivemos um total de 1.799.610 pessoas que morreram pela infecção com o coronavírus. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Só que no mesmo tempo, nesse mesmo período, morreram 73.600.000 crianças que foram abortadas. Na verdade, essa é de 2015 a 2019, esse número ele tem se mantido, de acordo com algumas estatísticas de comunidades científicas que têm acompanhado esse processo de números de aborto em todo o planeta. Então nós temos 1.800.000 mortos pelo coronavírus, ao mesmo tempo que temos 73.600.000 abortos daqueles que foram registrados no mesmo período. Olha, o número de abortos realizados em todo o mundo é de fazer corar até o próprio diabo, se ele tivesse essa perspectiva, né? Pense no sofrimento mudo dos milhões de crianças que são assassinadas no ventre, enquanto a cultura estabelece, convence como uma norma cultural global, considerando isso um avanço em termos de conquista. A cultura convence, a cultura consegue realmente recomendar, inclusive oferecer de primeira mão nos países onde ele é liberado. Hoje nós temos, em muitos países, quando uma pessoa chega num sistema de saúde para poder identificar-se como alguém que está grávida, para poder fazer os acompanhamentos de saúde necessários, é dada a essa pessoa a possibilidade de abortar como um meio possível.
em vez de se oferecer a estas pessoas em primeira mão um atendimento de saúde eficaz, pergunta-se a elas se elas não querem abortar e apresentam para elas que esse é um direito que elas têm. Então justifica bem esse número aviltante, esse número absurdo de abortos que são realizados anualmente em todo o planeta. Bem, como um grande número desses abortos praticados são inseguros, e muitos deles podem levar até a morte da mulher que o praticou, a luta por legalizar o aborto em todo o mundo tem sido apresentada como um meio de diminuir o número de mortes das mulheres que os praticam. Existe uma pergunta principal que precisa ser feita e que ela precisa de ser respondida para que nós tenhamos uma posição firme e clara diante dessa questão do aborto. Primeiro, essa pergunta é o seguinte: o que está dentro do útero de uma mulher? É um ser humano ou é tão somente um amontoado de células que não tem vida, que não tem forma, que não pode ser caracterizada como um protótipo humano? O que é que está lá dentro do útero desta mulher? Fora essa possibilidade de ser tão somente um amontoado de células que não tem vida, sendo apenas uma coisa que pode ser descartada, olhando para outro lado e pensando que isso é um embrião, que isso é um feto e, portanto, um ser humano em formação, aí nós temos uma resposta clara. Qual deve ser a nossa posição diante do aborto? Ou você pensa que isso é uma coisa, ou você pensa que isso é outra coisa. Como a resposta nos parece óbvia demais, e a pergunta é: você consideraria um embrião ou um feto um ser humano? Como essa resposta nos parece óbvia demais, e ninguém em sã consciência diria que isso não é um ser humano, então, a resposta sendo positiva, existe ali uma pessoa em construção. E se existe ali uma pessoa em construção, se livrar dela é praticar assassinato. Não tem outro nome para isso. Quando lemos João 10:10, lá diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós devemos considerar que a palavra matar aqui é a raiz da palavra grega akimo, que significa imolar. Matar como uma vítima oferecida em sacrifício. O sacrifício humano é a maior expressão de chacota ou escárnio com respeito à vida. É o que acontece literalmente nos casos de aborto. Bem, nós não temos como esticar a conversa, porque ela realmente é muito grandiosa. E o tema da nossa lição, ela não é aborto. É a questão de Deus guiar as nossas vidas em casos extremos. Aqui está dito que nós estamos dispostos a um inimigo tão poderoso e tão cruel, como aquele que tira a vida brincando, como aquele que assassina criancinhas inocentes no útero, como se isso fosse algo bom e aprovado. Bem, nós vemos aqui que a vida de Esther, como diz o comentarista, foi dirigida do início ao fim pelo Senhor. Ela pode entender os planos de Deus. Ela entendeu que os planos de Deus são sempre os melhores. E assim é com aqueles que aprendem a ser cristãos. Eles entendem que os planos de Deus para as suas vidas e para o mundo ao seu entorno é o melhor. Deus dá a vida. E Deus não erra. 1 Crônicas 28:9 diz: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária.
porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, ele será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E aquele que deixou ao Senhor, ele está servindo a outro senhor. Ele está à mercê do Deus deste século. E por isso faz coisas tão abomináveis quanto o assassinato do inocente. Mas Malaquias capítulo 3, verso 18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. A grande diferença é que quem serve a Deus faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é pura, ela é preciosa, ela mantém a vida, ela sustenta a vida. No assunto desse item, então, nós vimos que o ponto de equilíbrio do cristão se firma no fato de que ele entende que o Senhor está guiando toda a sua vida. E por fim, o 1.3 fala de Esther como uma serva altruísta. Aqui disse Esther, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Esther 8.6. Esther nos mostra que o principal alvo da vida cristã não é a felicidade pessoal, e sim o amor ao próximo. Quando aceitamos a Cristo com sinceridade, a nossa vida passa a ser a vida de Cristo, pois nos tornamos um nele, assim como ele e o Pai são um. João 17, 20 e 21. Nós vimos aqui nesse item esta palavra altruísmo sobressaltando, com esta ênfase. É aquilo que faz uma pessoa não pensar apenas em si mesma, não viver apenas por si mesma, mas também para o bem do outro. Essa palavra, que vem do francês altruisme, significa ausência de egoísmo e interesse pelos outros. Ela foi popularizada por volta de 1830 pelo filósofo Auguste Comte, construída a partir de palavras que se referia a outros, por empréstimo do latim alter, que significa outro, e nos dicionários comuns nós vamos encontrá-la com diversas significações que nos levam para o mesmo lugar. Altruísmo é a capacidade humana de trabalhar em favor do outro, lhe fazendo bem. Ou seja, é a inclinação para procurarmos obter o bem para o próximo. O amor bíblico, ele é altruísta. Em várias passagens bíblicas, nós somos chamados por Deus a tomar esta posição altruísta, a termos uma visão mais abrangente e não pensarmos apenas em nós e nas nossas próprias necessidades, mas conseguirmos enxergar em todo esse vasto mundo de meu Deus, que existem outros, que também têm as suas necessidades que precisam ser satisfeitas. E o Senhor tem nos dado essa graça de comunicar também o seu amor em forma de ação. A história de Esther nos revela essa serva altruísta. Quando está dito lá no verso 6 do capítulo 8, como eu poderei ver o sofrimento do meu povo? Ela está dizendo literalmente, como eu serei capaz de continuar vivendo em paz se eu permitir que isso aconteça com o meu povo? Então ela está mostrando uma profunda simpatia pelo sofrimento do outro. E é muito comovente ver o ponto em que essa mulher chegou. Mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, mesmo tendo bens, mesmo tendo se tornado a mulher mais poderosa da sua época, ela se identificou com as pessoas da sua raça e ela estava preparada a arriscar tudo em uma tentativa
para poder tentar impedir esse desastre. A gente pode até entender que se ela desse um jeitinho, talvez por uma manobra política ela conseguisse se salvar ou se safar desta situação. Mas ela se condoeu do seu povo e estava pronta até mesmo para morrer por ele, se esse fosse o caso. Essa é a grande questão que esses versículos parecem nos apontar. Veja bem que a antiga aliança nos mostra o valor da unidade e nos conduz ao princípio básico de que o amor aos irmãos, ele é a essência da vida com Deus. E a nova aliança reafirmou de muitas formas, inclusive com Jesus deixando bem claro o que ele espera dos seus seguidores nesse sentido. Lemos aí João 17, 20 e 21. Agora eu leio para vocês o verso 23 que diz: Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tenho amado, e eles como me tens amado a mim. Efésios 4, 3 e 13 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Assim será quando conseguirmos ter uma visão abrangente do que é a unidade e do que é que Deus espera de nós em relação a isso. Aliançados assim em Cristo, nós prosseguimos em nossa jornada de fé, nos ajudando mutuamente, promovendo o reino de Deus através de atitudes altruístas, assim como Esther. Então nós vimos que no assunto deste item, o ponto de equilíbrio do cristão está posto no esvaziamento de si e no cuidado do outro. Então, revendo com vocês e já terminando, o ponto de equilíbrio no 1.1, onde falou do cuidado de Deus com o seu povo, é que está na certeza de que serve a um Deus vivo e todo-poderoso. Esse é o nosso ponto de equilíbrio, essa certeza de que nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso que nunca vai nos desamparar, que nunca vai nos decepcionar. No 1.2, que falou do Senhor que guia a nossa vida, que nos deu o exemplo do cuidado da vida pelo Senhor desde o mais íntimo do ventre, que o Senhor é aquele que dá a vida e que preserva a vida, o ponto de equilíbrio do cristão se firma no fato de que o Senhor está guiando toda a sua vida. No 1.3, quando vimos falar aí sobre essa questão do altruísmo, o ponto de equilíbrio do cristão está posto no esvaziamento de si e no cuidado do outro. Então, quando esse item procurou tratar deste assunto cristão e seu ponto de equilíbrio, ele está trazendo para a nossa reflexão essas várias abordagens, esses vários temas, para que possamos pensar neles e a partir daí também buscar um ponto de equilíbrio para a nossa própria vida. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, te dê descanso, te dê paz e te conduza nos santos caminhos da preciosa Palavra de Deus, para que através dessa jornada de fé você possa encontrar tudo o que você precisa para prosseguir por essa vida vitorioso. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Moisés e com muita alegria estou aqui para participar com os irmãos dessa abençoada escola bíblica dominical. Depois de termos assistido e participado do tópico 1 da nossa lição número 6, que fala sobre o cristão e o cuidado de Deus, nós vamos agora ao tópico 2 da lição. Interessante que dentro desse tópico 1, nós precisamos de entender que servir a Deus e ser escolhido por Ele para o bom serviço é privilégio. E
não devemos fazer o bom serviço ao Senhor por obrigação, por uma imposição, mas com alegria de servir ao Senhor e saber que dentre milhares e milhares de pessoas, Deus nos escolheu para um propósito muito especial. Sinta-se privilegiado em servir ao Senhor e ser um particular tesouro do Senhor. O tópico 2, ele fala sobre a dor que nos impulsiona a buscar a Deus. O significado da palavra dor no dicionário tem a seguinte definição: expressão de sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Era este o sentimento que pairava em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei. Está em Esther 4:3. O sofrimento traz perturbação na alma. O salmista, no Salmo 42:5, ele faz uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Então, o sofrimento, ele verdadeiramente traz perturbação. A Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes que a opressão, ela faz endoidecer até o sábio. Então nós precisamos de saber onde está, quem é, como recorrer ao nosso porto seguro, para que nunca venhamos desfalecer da nossa fé e da nossa esperança. Mediante o tamanho da consternação de sua alma, Esther e seu povo foram impulsionados a buscar ao Senhor. Nós não devemos, na verdade, esperar a dor para buscar o Senhor. E a dor não deve ser a nossa força motriz, a força que nos impulsiona, mas sim o prazer e a alegria de servir ao Senhor. É assim que o cristão, ele deve andar. Todas as vezes que a dor for o nosso único impulso para servirmos ao Senhor, para seguirmos as determinações do Senhor para o tempo que Ele assim quer fazer na nossa vida, nós estaremos sempre caminhando em meio às aflições e dores. Mas bom é servir ao Senhor com alegria e entender que Deus tem um propósito para nós e que Ele nos escolheu, e isso é privilégio para nós. No 2.1 está escrito assim: devemos agir por fé. À medida que as cartas de extermínio dos judeus chegavam às províncias, só restava Esther olhar para o alto e se lembrar dos ensinamentos de seu primo a respeito de como o Senhor havia libertado o seu povo do Egito, e acreditar que esse mesmo Deus poderia livrá-los desta terrível ameaça, de todo esse intento, essa trama feita por Amã para destruir e exterminar o povo de Deus, judeu. A Bíblia está cheia de recomendações para agir por meio da fé. Mardoqueu demonstrou fé quando respondeu a Esther com firmeza, assegurando-lhe que, se ela não agisse, de alguma maneira o Senhor salvaria o seu povo. A mesma fé cabe aos cristãos de hoje, pois o Senhor se levanta em defesa dos seus. É interessante nós termos em mente de que devemos acreditar piamente, de forma bem contundente, do que está escrito lá em Hebreus 13:8. Creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Interessante que a firmeza de Mardoqueu fez com que o temor de Esther para se apresentar diante do rei caísse por terra.
a partir da firmeza de Mardoqueu, Esther se encorajou. A única coisa que ela fez foi solicitar a participação do povo para o propósito que ela teria diante do rei. Ela pediu que eles jejuassem, que eles buscassem ao Senhor, que intercedessem por ela. Isso mostra que a fé do cristão, ela não é emocional, ela não pode ser diminuída por causa de condições emocionais. Creia que Jesus Cristo, Ele é poderoso, que mesmo nas nossas fraquezas, no momento em que parece que a nossa fé, ela se torna tão insignificante, lá do céu existe um Deus grande e poderoso, que Ele é infinitamente maior do que a nossa própria fé. Mas nós precisamos de colocar em prática, colocar em ação a nossa fé. Tem um hino muito antigo que diz o seguinte: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E termina dizendo: já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. A fé, ela é racional, ela não é fé emocional, ela não é aquela fé que é momentânea, que a pessoa ouve palavras de motivação, não. Eu tenho razões suficientes para crer em Jesus Cristo, que Ele é poderoso para matar, para ressuscitar mortos, que Ele é poderoso para curar doenças, que Ele é poderoso para colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Aconteceu com o povo hebreu, Deus também deu livramento ao povo através de Mardoqueu e de Esther, e esse é o mesmo Deus que dá livramento para o seu povo. Não sei qual é a aflição, não sei qual é o momento que você está vivendo, mas creia que Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o poder dele que opera em nós. Mais importante, irmãos, do que a notícia que recebemos, a intensidade da notícia que recebemos, o tamanho da opressão que vem sobre nós, mais importante do que isso é a forma com que nós reagimos a essas circunstâncias. Deus, Ele está muito interessado da maneira com que nós vamos reagir às adversidades, às situações e às circunstâncias em que passamos. Porque para Deus, um problema pequeno, um problema grande, um problema gigantesco, Ele é a mesma coisa. Para nós, as barreiras que parecem intransponíveis, que a gente não consegue superar, basta uma ordem do Senhor e a maior muralha que existe, ela se torna em pó, ela se desfaz. Então precisamos de colocar a nossa fé em ação. Observem bem que o milagre para Esther, aparentemente, ele era muito maior do que o próprio milagre que o povo hebreu viveu na época que eles estavam escravizados no Egito por Faraó, porque era exatamente a situação que Esther estava vivendo. Para Esther, aquela situação era muito mais difícil do que o próprio acontecimento da libertação do povo cativo lá no Egito, porque Esther não tinha aquela experiência, ela não tinha vivido a experiência. A maior aflição, muitas das vezes, é aquela que nós estamos vivendo naquele momento, porque mesmo já tendo superado outras situações, aquela aflição, ela ainda está por se resolver. Mas é importante lembrar que o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje
é o Deus que fará lá no futuro. Creia somente. Essa deve ser a posição do cristão. Esther teve medo de se apresentar diante do rei Assuero, porque se ela se apresentasse, e ela ainda argumentou com Mardoqueu, falou: olha, tem 30 dias que eu não me apresento ao rei, que eu não vou à presença do rei, e qualquer que se aproximar e se apresentar ao rei, se não for chamado por ele, e ele não apontar o seu cetro, esse vai morrer. Então Esther estava dizendo: imagina, se tem 30 dias que eu não me apresento diante do rei, qual seria o motivo para eu me apresentar ao rei? Mas Mardoqueu foi firme com Esther. Esther também apontou para Mardoqueu a necessidade de viver a união, a unidade. Eu vou fazer a minha parte, Mardoqueu, mas convoca o povo para jejuar e buscar ao Senhor. Quando nós oramos ao Senhor e buscamos ao Senhor, Ele sempre tem escape para nós. E diferente do que muitas pessoas pensam ou fazem, a oração e o jejum não é a última saída do cristão. A oração e o jejum é o ponto de partida do cristão. Nunca desista de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de falar com Ele, de apresentar a sua demanda ao Senhor. E mesmo que você não veja condições de resolver e de achar a saída, Jesus Cristo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tudo, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, voltando aqui, mais importante do que a notícia que você recebe, mais importante do que o problema, o tamanho do problema que você está enfrentando, é exatamente como você está reagindo a esse problema. Você está desesperando, você está desesperado, você está a ponto de desistir, mas Deus te convida nesta manhã a manter firme a sua fé e colocar a sua fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E pela fé, eu posso dizer para você que já deu tudo certo, porque você está colocando a sua fé em ação. No comentário do professor, aqui no finalzinho ele diz: Mardoqueu demonstrou fé quando respondeu a Esther com firmeza, assegurando-lhe, se ela não agisse de alguma maneira, o Senhor salvaria o seu povo. A mesma fé cabe aos cristãos de hoje, pois o Senhor se levanta em defesa dos seus. Não espere Deus colocar outro em seu lugar para você agir conforme Ele deseja que você faça. Se Deus te colocou no lugar que te colocou, com o propósito dele, não seu, para este tempo, pode ter certeza que já deu tudo certo. O meu conselho para você é: não fuja do propósito de Deus, porque se você fugir do propósito de Deus, não haverá garantia do Senhor. Deus nos garante vitória nos projetos que Ele escreveu para nós, no modo dEle, no tempo dEle, da forma dEle, não da nossa maneira. Que nunca venhamos distorcer ou querer fazer diferente daquilo que Deus designou para nós. Com Ele, do jeito dEle, do modo dEle, a nossa vitória é garantida. Aqui, no comentário na revista do professor, está escrito: sempre que falamos sobre fé, a nossa mente nos faz lembrar de Abraão. O Senhor ordenou
a ele para abandonar a terra e sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Que atitude de fé! Abraão saiu sem saber para onde ia, e o crente não deve andar por vista, o crente deve andar por fé. Todas as vezes que nós colocamos o olho na provisão e confiamos apenas na provisão, quando a provisão acaba, a gente se perde no nosso olhar. Mas quando nós temos a provisão aqui e os nossos olhos fixos no Senhor, pode a provisão acabar. Quem proveu, quem nos deu o recurso para este momento, é o mesmo que dá o recurso, que dá o socorro, que provê para o dia de amanhã. Tire os seus olhos da provisão e foque os seus olhos no provedor do mantimento, do alimento, do recurso financeiro, da renovação espiritual, da alegria, porque a bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela enriquece e ela não acrescenta dores. Aqui o comentarista diz: nesta hora, Abraão poderia ter questionado a ordem. Quantas pessoas só se dispõem a obedecer ao Senhor quando tem às suas mãos os planos de Deus explicados detalhadamente, minuciosamente? Isso não é andar por fé, isso é andar por vista. Se o Senhor disse: levanta-te e vai, pode ter certeza que Ele já garantiu a sua vitória, e tudo seja para a glória de Deus. 2.2: ou clama ou perece. Deus anseia que nós o procuremos e clamemos por Ele, assim como uma criança alarmada pelo perigo grita ao Pai. Também podemos clamar ao Senhor, sabendo que o nosso Pai virá em nosso auxílio. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esther tomou uma decisão sábia de jejuar e de clamar juntamente com seu povo. Interessante que Esther não somente pediu a Mardoqueu ou mandou um mensageiro dizer a Mardoqueu para o povo jejuar. Ela diz que ela e as suas moças também entrariam no mesmo propósito. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Para o crente, não vale aquela história: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Nós devemos fazer como Jesus, ser exemplo. As palavras convencem, o exemplo ele arrasta. Então que nós possamos ser exemplo em tudo, de fidelidade, de temor, de amor, de ação, buscando ao Senhor com confiança e mostrando para aqueles que são novos na fé que vale a pena confiar no Senhor e buscá-lo em oração. Essa atitude de clamor fez com que o Senhor escutasse as suas súplicas. O Senhor deseja responder às nossas orações e nos surpreender com milagres além da nossa compreensão. Ele espera chegar mais perto de nós para que possamos conhecê-lo. Afinal, Ele é a nossa rocha de refúgio e descanso espiritual. Isaías 32.2. Vale lembrar que a oração, o jejum, não é o ponto final e a última saída do servo de Deus. Oração e jejum é a primeira, é o ponto de partida do cristão. Eu quero convidar a você a entender, olha bem, quando nós falamos a respeito de tudo que aconteceu com Esther e com o seu povo,
isso também renova em nós a viva esperança e a fé de que nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo. As aflições que muitos dos nossos irmãos do passado sofreram, as aflições que muitos dos irmãos no presente estão sofrendo, elas serão vencidas, porque nós servimos a um Deus que já declarou que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Não se deixe vencer, não deixe a sua fé desfalecer, não desanime no meio do caminho. Preste bem atenção, Canaã é logo ali. Em breve Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e nós não estaremos mais aqui. Viveremos um novo céu, uma nova terra, corpo transformado, teremos a eternidade de alegria com Jesus Cristo, aquele que já nos comprou com o seu sangue precioso. Eu quero dizer para os irmãos, fazer a leitura, Esther 3:11. Olha bem, depois de todo o intento, de toda a investida de Amã, divulgando as cartas, o edito do rei, com o selo, a Bíblia diz que Amã, disse o rei a Amã, Esther 3:11, esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. O rei estava entregando o povo na mão de Amã, só que o rei não tinha essa legalidade, porque esse povo, ele não pertencia ao rei. Esse povo tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse povo tem um dono, e esse dono é o Deus Todo-Poderoso, que pelo poder da sua palavra todas as coisas foram criadas. Mas quando chegou a vez do homem, Deus não fez pelo poder da palavra, Deus fez com as suas próprias mãos. Você e eu, nós somos povo de Deus e coroa da sua criação. Você pertence ao Senhor Jesus. O inimigo não lhe toca, porque você tem um dono. E lá em Malaquias 3, 17 e 18 diz que nós somos particular tesouro do Senhor. Você é particular tesouro do Senhor. Alguém pode até pensar que ele te fez presa, alguém pode até pensar que ele vai conseguir te coagir e te intimidar, mas lá do céu tem um Deus que já tem o escape preparado para você, aquele que é socorro presente na angústia. O rei quis entregar nas mãos de Amã aquilo que não era dele, por isso não houve legalidade. O inimigo não pode lhe tocar, porque você pertence ao Senhor. Pode ferir a tua carne, pode afetar até o seu emocional, mas a sua vida pertence ao Senhor. Quem sabe você foi ferido, quem sabe você foi atacado, e você até foi visto por alguém agora como um refém de uma situação, mas creia que se a sua vida pertence ao Senhor, você pode confiar piamente. Às vezes você está esperando até alguém muito próximo de você te estender a mão ou te socorrer. Lembre-se que Mardoqueu falou com Esther: Esther, se você não socorrer, certamente do Senhor virá o livramento. Esther 4, 13. Então disse Mardoqueu que tornassem dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus.
Mardoqueu trouxe um entendimento para Esther. Se você se calar, Esther, como povo que nós somos e você da mesma linhagem, essa penalidade vai chegar até você. E se você não se posicionar, 14 agora, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. E eu quero transferir essa palavra para você. Se o socorro não vier de onde você está esperando, pode ter certeza absoluta que da parte do Senhor, socorro e livramento virá para você. Socorro e livramento virá para a sua casa. Socorro e livramento virá para a sua família. Socorro e livramento virá para os seus negócios, para a sua empresa, para tudo aquilo que você tem colocado com fé diante do Senhor. Agora olha bem, e Mardoqueu faz Esther pensar, e quem sabe se para tal tempo como este que chegaste a este reino, Deus não te colocou neste lugar. Tem muitas pessoas que estão escondendo, morrendo de medo nesse período de pandemia. Não estou dizendo se cuidar, que isso é dever nosso, nos precaver, mas quantos cristãos estão escondidos dentro das suas casas, se acovardaram diante do momento que nós estamos vivendo, deixando de estar na igreja, deixando de congregar, deixando de ser fiéis nas suas contribuições, porque estão entendendo que fazer reserva é muito melhor do que semear na casa do Senhor. Lê do engano. Aquele que te deu o que você tem hoje, Ele é poderoso para te dar abundantemente, muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Então não retém aquilo que não é teu. O rei quis dar para Amã aquilo que não é dele. Não tome posse daquilo que não é teu. Devolva para o Senhor, entregue para o Senhor, seja o dízimo, seja a oferta, seja o dom que Deus te deu. Quantas pessoas deixaram agora de anunciar o Evangelho, de prestar o bom serviço ao Senhor, porque preferiram sim clausularem dentro das suas casas, como se estivessem dentro de bolhas, se protegendo, mas deixando a obra do Senhor desfalcada. Deus continua contando com você. Volte para o seu trabalho, volte para a sua função. Se você fizer parte do grupo de risco, e digo mais, tem muitas pessoas jovens, pessoas com idade que não são grupo de risco, se escondendo atrás dos seus idosos. Ao invés de prestar o serviço ao Senhor, estão se escondendo atrás dos seus idosos, mas não deixam de ir ao banco, não deixam de ir no supermercado, não deixam de passear, de ir ao shopping, de ir em outros lugares. Deus vê tudo, conhece tudo, e Deus nesta manhã está te chamando para você voltar para o seu posto, para o seu lugar. O lugar que Deus separou para você, para o bom serviço, não foi ocupado por outro. Este lugar é seu e Deus está te chamando de volta nesta manhã. Venha, tome o cuidado que você precisa tomar, coloque a sua fé em ação, mas não pare no meio do caminho. Não adianta chegar na porta do céu. A porta do céu ela está aberta para você entrar. E a decisão é agora. Você foi chamado para o bom serviço do Senhor. Você foi convocado para o bom serviço do Senhor. Imagine, no tempo de pandemia, Deus colocar outro no seu lugar porque você se acovardou. E quando terminar a pandemia, você querer assumir o posto novamente e Deus disser para você, o seu lugar já foi ocupado por outro. Deus está nos alertando nesta manhã que para este tempo Deus nos colocou. Quantas visitas eu já fiz
a pessoas enfermas, com Covid, sem Covid, em hospitais, em lares, em diversos lugares. Eu não deixei de fazer as visitas necessárias, mas também não fui leviano e irresponsável de sair visitando pessoas nesse tempo, sem necessidade. Mas quero convidar você nesta manhã, volte para o seu lugar, volte para o seu posto de trabalho. Deus continua contando com você na mesma intensidade do primeiro dia que Ele te chamou. Deus não interrompeu o seu chamado por causa da pandemia. A terra em muitos lugares parou, o comércio parou, mas o céu continua ainda em movimento, e Deus está movimentando em seu favor nessa manhã e te chamando para o bom serviço na casa do Senhor. Imagine, Mardoqueu chamou Esther à responsabilidade, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá, porque nós somos instrumentos de Deus para levar o socorro, mas precisamos de entender que o socorro está vindo da parte do Senhor. Aqui, na revista do Professor, ele diz: pois a sua missão era maior do que a sua dor. A sua missão é maior do que o momento que nós estamos vivendo de pandemia. A sua missão é maior do que a dificuldade que se levantou contra você. Bata o pó hoje, levante a poeira e saia para a obra do Senhor e faça aquilo que está parado. Deus está te convocando, Deus já te alistou para o bom serviço, e Ele não quer te ver parado do jeito que você está. Se você calar, se você não for o instrumento de Deus para o socorro, socorro e livramento de outra parte virá, e você estará perdendo o privilégio. Quando o Senhor Deus recusou Saul, rejeitou Saul, Samuel disse para Saul: você agiu neciamente, você agiu como um tolo, como um ignorante, porque se você tivesse feito aquilo que Deus mandou você fazer, Deus teria confirmado o seu reinado. Não espere Deus colocar outro no seu lugar. Ele te alistou e Ele conta com você. Nesta manhã, Deus está te chamando de volta para o bom serviço. 2.3 Buscando forças na adversidade. As circunstâncias diziam que a morte era questão de dias para o povo. A sorte já havia sido lançada. Apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo, Esther buscou o auxílio do Todo-Poderoso. Ela conseguiu extrair força da adversidade para buscar auxílio em Deus. Depois deste acontecimento, nunca mais Esther foi a mesma. Sabe por quê? As experiências, elas têm lugar especial reservado em nossa memória. Todas as vezes que nós temos uma experiência com Deus, aquilo fica cravado na nossa memória. É por isso que nós devemos buscar ter essas experiências com Deus, contar para os nossos filhos as experiências que nós já tivemos com Deus, mas também dar a eles oportunidade de viver essa experiência com o Senhor. Este foi um momento que Esther teve a oportunidade de viver a experiência. 30 dias sem se apresentar diante do rei, ela se encorajou e foi, e certamente o Senhor moveu o coração de Assuero, e quando Esther se colocou no pátio, a Bíblia diz que o rei Assuero estendeu para ela o seu cetro. Esther tocou no cetro e pôde fazer o pedido, aquilo
que ela desejava no seu coração e que era para o livramento do seu povo. Após uma experiência pessoal com Deus, o que era bom ficou ainda melhor. A glória da segunda casa foi maior que a da primeira. O cristão no mundo de hoje não deve deixar a fé vacilar. Precisa olhar para a cruz e fixar o seu olhar em Cristo Jesus, que venceu tudo por amor a cada um de nós. Quem sabe você está vivendo tempo de medo, de aflição, de angústia e passando até por adversidades, mas que a glória da segunda casa, essa casa, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, seja maior que a da primeira, que você saia dessa pandemia, saia desse momento que você está vivendo, saia dessa bolha que você está vivendo e venha viver o melhor de Deus. Deus conta com você, Ele te alistou como um bom soldado, Ele te alistou como um servo fiel. Deus conta com você e nesta manhã ouça e entenda que Deus está fazendo um chamamento para você voltar ao bom serviço do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil e mundo afora. Que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 6 e o título é O Cristão e o Cuidado de Deus. Isso é muito importante, o cristão sempre lembrar que Deus está sempre cuidando de cada um dos teus filhos. Nós já estudamos o tópico 1, tópico 2 e agora vamos comentar o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. Olha o que diz o Salmo 65. Cuidas, o cuidado de Deus, cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenastes. Olha o cuidado de Deus, os riachos de Deus transbordam. Para quê? Para nunca falte trigo. Para quê? Para suprir as nossas necessidades. Mas no final da escola, nós vamos estar estudando que Jesus é o pão da vida. Então Deus faz com que os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo. Deus pensando em nós. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Isso Jesus disse lá em Mateus. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e aconselharei e cuidarei de você. Olha que interessante. Deus instrui, Deus ensina, Deus aconselha e, sobretudo, Ele cuida de você. Então, o nosso tópico 3 é: nosso fundamento é Cristo. Cristo, Ele é tanto o fundador da igreja, como Ele é o fundamento da igreja. Ele fundou a igreja na sua pessoa. Ele é o fundador e Ele é o fundamento. O principal alvo de Satanás é a família, sendo cristã ou não. Como nos dias de Esther, ainda hoje a família é atingida por diversos males, frutos de uma sociedade mergulhada no pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, tanto a sociedade como as famílias, nós sofremos consequência da entrada do pecado no mundo. Jesus, o mediador de Deus, veio para nos libertar, nos purificar e nos dar nova vida. Enquanto estivermos de joelho, nossa família estará de pé. Enquanto estivermos de joelho, nossa família estará de pé. As famílias cristãs necessitam, como nunca, buscar oportunidades em meio a tantos esses desafios do novo milênio.
para não perderem a sua essência, sempre buscando no Senhor para não perder a essência. As nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. Precisamos levar a nossa família a se agarrar em Jesus. Isso que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Deus, quando chamou Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na chamada de Abraão, lá em Gênesis 12, Deus já está dizendo, através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, Ele ia abençoar todas as famílias da terra. Quando nos seguramos em Cristo, estamos nos agarrando ao pão da vida. O pão da vida é Jesus. Olha o que Ele disse. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Lembra que estudamos que Deus faz os riachos encherem para que haja trigo, e o trigo seja feito pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E isso, Jesus é o pão da vida, o nosso alimento espiritual. Jesus nasceu na cidade de Belém, aqui o campo dos pastores e aqui pequena cidade de Belém. E a cidade de Belém é chamada Betlehem. Bet significa casa, Lehem significa pão. Então Betlehem é a casa do pão. Jesus nasceu exatamente em Betlehem, na casa do pão, porque Ele é o pão da vida. Então, Betlehem, casa do pão. Vejam, trigo, de onde o trigo se faz o pão. Betlehem, casa do pão, onde Jesus nasceu, o pão da vida. Tópico 3.1. Deus sempre estará conosco. Como isso é confortante para nós, saber que Deus está conosco. Quando a desesperança da alma atinge o nosso ser, careceremos de buscar o alento em Cristo. Nós vamos para os pés de Cristo e nós recebemos o alento, o conforto, o consolo, a direção. O apóstolo Paulo dá uma receita para todo cristão ser vitorioso. Olha o que ele disse em Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração, aos pés de Cristo, que nos consola e nos conforta. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, também não só pedindo, mas agradecendo, lembrando que nós temos algo sempre para agradecer a Deus. Através do livramento de Esther, pode-se perceber que Deus está conosco e sempre vem ao nosso encontro, nos dando a vitória e nos livrando. Deus está conosco. Jesus, na profecia de Isaías, é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Ele está conosco, nos dando vitória e nos livrando. A certeza de que Deus está conosco nos traz paz. O que nos faz sentir paz é a certeza de que Deus está conosco. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Olha o que Deus disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uma grande promessa feita a Josué, e ele foi vitorioso, porque Deus era com ele. E Jesus falando com seus discípulos logo antes da sua ascensão ao céu, ele disse: Jesus concluiu a sua grande comissão de ir e ensinar a todas as nações com a certeza: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que eu estou convosco todos os dias. Promessa de Jesus. Deus está conosco, Ele tem cuidado de nós. Por uma intervenção divina, Deus mostrou a Esther que a sua presença é constante em nossas vidas.
A presença de Deus é constante. Nós vemos Deus agindo, trabalhando na história de Esther ali continuamente, a presença de Deus. Esther pôde constatar que, o que está escrito no Salmo 30, versículo 5, o choro pode até durar uma noite. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Uma certeza muito grande, uma afirmação muito importante para nós. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vivendo a vida debaixo do amor de Deus. Isso. 3.2. Não deixe que nada roube a sua paz. A presença de Deus é que nos traz a paz, acabamos de ver. Então, se temos a presença de Deus, sintamos a presença de Deus nos protegendo, sentimos paz. O extermínio familiar é uma luta intensa do diabo. Nós vemos isso em toda a história, que o diabo trava desde o momento em que soube que de uma mulher nasceria o Salvador do mundo. Quando Deus disse que o Salvador do mundo vinha e ia crescer em uma família, o inimigo sempre lutando contra a família. Deus disse lá no Jardim do Éden, na sua primeira mensagem, que o Salvador vinha ao mundo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já se referindo a Jesus, ia passar pelo Calvário, ia ser ferido no Calvário, mas ia ter vitória completa sobre o inimigo. E assim, a família está no centro do mover profético de Deus. Já a primeira mensagem de Deus, no capítulo 3, versículo 15, Deus já se referindo à família. A família no centro do mover profético de Deus. Se em casa está mal, não importa quantas outras coisas estejam bem, a nossa mente não estará em paz. Se desejamos uma vida familiar bem-sucedida, necessitamos habitar em total conexão com o Senhor todos os dias. Se desejamos uma vida familiar bem-sucedida, necessitamos habitar em total conexão com o Senhor todos os dias. Assim, as igrejas serão fortes à medida que os seus lares serão fortes. As igrejas serão fortes à medida que os seus lares serão fortes. Precisamos nos fortalecer no Senhor, para que possamos enfrentar as lutas e os desafios do nosso tempo. Olha aqui Paulo escrevendo aos Efésios: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, sendo forte espiritualmente na presença do Senhor. Oremos por nossas famílias, cuidemos de nossas famílias. É presente de Deus para as nossas vidas. Oremos por nossas famílias, cuidemos de nossas famílias. É presente de Deus para as nossas vidas. Esse tem sido o nosso assunto de hoje. Orando pela família, intercedendo pela família. Os problemas que afligem as famílias são surpreendentes. O inimigo quer destruir as famílias, mas ele não vai conseguir, pois o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus nos protegendo, Deus protegendo as famílias. Então, 3.3, a família espiritual é o alvo. Agora, no 3.3, fala da família espiritual, da igreja. E a igreja é a família de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: por esta causa, pela família de Deus, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. A igreja é a família de Deus. E como a igreja é a família de Deus, como a igreja é a família de Deus, a igreja intercede pelas famílias.
Diante das transformações sociais, com todas as suas decorrências, a igreja, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional de família. A igreja orando pela família. Olha que interessante. Família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte. A igreja é convocada a resistir pela força do poder do Senhor. De onde vem a nossa força? Vem do poder do Senhor. E a família e a igreja resiste. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma igreja forte é uma igreja que ora. O poder da igreja que ora. A igreja deve fazer o que Jesus Cristo nos determinou: vá e faça discípulos, seguidores, alunos, aqueles que vão seguir Jesus. Vá e faça discípulos. A ocupação da igreja deve ser ganhar almas para o reino de Deus, através da pregação do evangelho, do evangelismo, onde estivermos anunciando o evangelho, ganhando almas para Cristo. Jesus, antes de subir, disse: ide. A ordem que indica uma ação contínua, dinâmica e irreversível. O ide no grego dá uma ideia de gerúndio, de sempre indo, onde estiver, falar do amor de Deus. Sempre dá uma ideia contínua, uma ideia de gerúndio. Ide, indo, onde estiver, falar do grande amor de Deus. Então, ganhando almas para Deus, onde estiver, ganhando almas para Deus. Então, terminando, nós estudamos no tópico 1, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. O cristão e o seu ponto de equilíbrio, estudamos no tópico 1. E concluímos: o ponto de equilíbrio do cristão para superar a adversidade é agir com quietude e confiança em Deus. Quietude e confiança em Deus. Confiar no Senhor é o ponto de equilíbrio para o cristão. Então, equilíbrio e confiança em Deus. Estudamos no tópico 1. No tópico 2 nós estudamos: a dor nos impulsiona a buscar a Deus. Na hora difícil nós vamos para os pés do Senhor e ela nos impulsiona a buscar a Deus. Mediante o tamanho da consternação da sua alma, a Esther e o seu povo foram impulsionados a buscar a Deus. Foram orar, foram jejuar, consagrando, e Deus deu vitória. Estamos estudando a história de Esther com tantas aplicações para os nossos dias. Importante de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. E o que diz Isaías 55:6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E sabe o que a Bíblia diz? Perto está o Senhor. Então é interessante nós buscarmos a presença do Senhor. Olha aqui em Mateus 21:22 está escrito: o Senhor Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. No tópico 3 acabamos de estudar: nosso fundamento é Cristo. Ele é o fundamento, Ele é o fundador da igreja, Ele fundou a igreja, Ele é o fundamento da igreja. A igreja está fundada em Cristo. As nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. Ele é a rocha, e a Bíblia nos orienta a fundamentar os nossos lares, as nossas casas em Cristo. Construir a vossa casa sobre a rocha. Não construir na areia, porque vem a tempestade, mas construir a casa na rocha, e a rocha é Jesus. Conclusão: Mardoqueu nos deixa um grande legado. Sua confiança e a sua fidelidade a Deus tornaram-se para os cristãos um grande exemplo,
o de curvar somente a Deus. Então, através da sua fidelidade, o Mardoqueu, a sua confiança e a sua fidelidade a Deus, nos deixa o exemplo de buscarmos ao Senhor, e Deus entra com providência. Prostrar-se aos pés de Jesus é uma condição de rendição da nossa alma, para que a nossa submissão esteja apenas em Deus, que nós estejamos aos pés de Jesus, buscando no Senhor toda a condição, toda a alegria, todo o livramento, toda a vitória. Aos pés do Senhor, Deus nos dá esta grande vitória. Ainda na conclusão, o cristão que tem a sua confiança em Deus, através da sua palavra, também deseja obedecê-lo para ser vitorioso. Então, se o cristão tem confiança em Deus, ele procura obedecer para ser vitorioso. Obedecer ao que Deus diz ainda é a melhor maneira de ser vitorioso. Obedecer ao que Deus diz ainda é a melhor maneira de ser vitorioso. Em sua fé em Deus, você deve obedecer a Deus. Isso que nós temos estudado. E obedecendo a Deus temos vitória. O que diz em 1 Coríntios? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, uma outra promessa bonita no livro de Naum. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não pode se abalar, mas permanece para sempre. É o que está no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Deus seja louvado por esse ensino, por essa meditação na palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um no nome precioso de Jesus Cristo.